Olá, meu amigo, minha amiga. Você que acompanha sempre os nossos encontros aqui no nosso Portal do José, já me viu dizer várias vezes que a fila iria andar. E hoje, com a prisão de um general de 4 estrelas, agora na reserva, o general Braga Neto, numa prisão preventiva, que eu vou explicar para vocês aqui o que significa, do ponto de vista da repercussão no direito penal e do que acontecerá com a criatura. Você acredita que as filas agora vão andar com mais velocidade? Bom, o clã do inelegível está acreditando, mas eles já sabem também que o papai já está devidamente monitorado, como estava monitorado o general Braga Neto. Vou conversar com vocês sobre alguns aspectos técnicos, políticos e jurídicos dessa prisão do general Braga Neto, nessa fila que começa a ganhar mais tração e promete deixar o general Braga Neto bem de molho nesses festejos natalinos. Bom, antes de mais nada, antes de entrarmos aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que venha conhecer também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não esqueça de participar dando seu joinha, o seu comentário. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu quero começar aqui o nosso papo de hoje mandando uma felicitação de aniversário para uma figura que certamente vocês admiram muito, porque ontem ele completou aniversário. E a figura é essa aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, que resolveu dar um presente para nós, para a democracia que é o nosso país, decretando a prisão do general Braga Neto por interdição, por atrapalhar investigações, obstrução da justiça, que são uma das causas que legitimam a decretação de uma prisão preventiva. Essa prisão preventiva, ela decorreu de um pedido da Polícia Federal, que levantando tudo o que aconteceu nos últimos tempos aqui no nosso país e que estava monitorando o general Braga Neto, identificou ali uma intervenção dele indevida para conseguir tumultuar o processo, fazendo ali ligações diretas para o pai de Mauro Cid, conseguindo peças da delação de Mauro Cid para preparar a sua defesa, coisa que ele estava absolutamente proibido. Não foi por outra razão que nessa semana vocês acompanharam que a figura do inelegível pediu para ir à missa de 7º dia da mãe do Valdemar da Costa Neto, e lá tivemos uma cena constrangedora, que foi o fato do Bolsonaro impedido de falar com o Braga Neto, com o Valdemar da Costa Neto, ao vislumbrá-lo, apenas deu um abraço, deu um cumprimento, ficou caladinho, não deu um pio, justamente para também não legitimar um pedido de uma prisão preventiva, que está prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Toda vez que alguém ameaçar a ordem pública, ameaçar testemunhas, tentar interferir nas apurações, interferir no destino do inquérito, pode ser decretada uma prisão preventiva, que não tem prazo para terminar. Enquanto a ameaça estiver presente, ou ela for possível de ser implementada, a justificação para a prisão preventiva ela fica mantida, que é o caso do general Braga Neto. E, portanto, ao que tudo indica, nós vamos entrar agora no recesso judiciário, o judiciário vai operar ali em sistemas de plantão, ele vai passar aí o Natal e o Ano Novo no Chilindró. Por mais confortável que seja a instalação, é uma situação que, há algum tempo atrás, no Brasil nunca se imaginou. Um general que vai fazer companhia a um outro general, Kides Pretos, que já está preso, e nós teremos aí mais pessoas presas no meio dessa história toda. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, ele se deu de presente aliás, ele não vamos pensar assim, né? O presente foi mais para a democracia. No dia do aniversário dele, ele estava trabalhando, né? Mas a coisa começa assim: a Polícia Federal pediu a prisão preventiva de um elemento que estava colocando em risco o curso das investigações. Esse pedido chegou até o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses inquéritos, e o ministro Alexandre de Moraes, por uma questão de prudência, uma questão de ter uma garantia adicional, enviou essas peças para o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. O senhor Paulo Gonet examinou,
o conteúdo e entendeu que era o caso sim de se legitimar uma decretação de uma prisão preventiva. Devolveu para o ministro Alexandre de Moraes, que deu despacho para se efetivar a prisão preventiva, que foi feita hoje logo pela manhã, sem alarde, sem espetáculo, sem televisão, mas o fato contundente é que isso deixou todo mundo, do mundo cão, em total desespero, em total apreensão. Porque o Bolsonaro sabe que a partir de agora a brincadeira ficou muito mais séria do que ele poderia imaginar. Qualquer deslize, qualquer tentativa de obstrução de justiça, qualquer tipo de consulta, qualquer tipo de interferência pode ser decretada uma prisão preventiva desse elemento. O que faria com que os julgamentos aqui no nosso país, eles tivessem uma velocidade maior, porque eles dependem inclusive da propositura de uma ação penal que ainda não aconteceu. O processo do contraditório, das figuras apresentarem suas defesas, disso ser transmitido pela TV Justiça, como muitos casos nós veremos, isso depende de uma ação penal. E quem é o titular, quem pode promover essa ação penal, é o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Portanto, é o senhor Paulo Gonet que vai disparar essas ações penais. Essas prisões aí, elas acabam fazendo com que o Procurador-Geral de Justiça ele seja mais célere, porque as figuras ficam presas. Então é interesse do preso também de que a ação seja proposta para ele ter o direito de provar que ele não tem nada a ver com aquilo, que ele era inocente. Só que a situação para essa gente está muito complicada, porque os elementos de provas são muito contundentes. O Mauro Cid, ele apagou muita coisa, mas muita coisa foi resgatada, muita coisa foi recuperada, muitos rastros foram deixados, porque essa gente achou, de fato, que eles conseguiriam dar um golpe, que não haveria nenhum tipo de resistência, que a sociedade iria ficar inerte, que ninguém ia fazer absolutamente nada, já que eles tinham os tanques, tinham as forças, tinham as armas, tinham milícias, tinham apoios em segmentos da sociedade, segmentos extremistas, inclusive do mundo da religião. Eles achavam que tinham as redes sociais e que isso tudo bastaria para essa gente conseguir dar um golpe no nosso país para permanecerem no poder, questionar o sistema eleitoral, anular as eleições presidenciais e mais do que isso, num ato absolutamente insano, extremado, eles estavam pretendendo, inclusive, matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ontem, nesse dia 13, dia do aniversário do ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos também um voto do ministro André Mendonça. Eu vou deixar para comentar esse voto do ministro André Mendonça de uma forma que não fique parecendo que eu tenho alguma coisa pessoal contra esse cidadão, porque o voto dele é um voto absolutamente medíocre, um voto, no português claro, gente, abjeto, vagabundo. E quando alguém é capaz de produzir uma coisa tão ruim, a gente fica difícil de desassociar aquilo que ele escreveu da personalidade dele. Mas isso eu vou conversar com vocês numa outra ocasião. Mais tarde nós teremos mais elementos sobre as razões pelas quais o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão desse meliante de 4 estrelas. Porque ali nós veremos tudo o que aconteceu nesses últimos dias, porque tem fatos novos no meio dessa história aí. Evidentemente, o bolsonarismo, a extrema-direita, vai querer questionar se aquilo que foi descoberto pela Polícia Federal são causas, ou é causa, para que legitime a prisão preventiva. Mas essa é uma discussão jurídica aí que eles vão ter que se debruçar. O ministro Alexandre de Moraes, o Procurador-Geral da República e a Polícia Federal certamente não estão blefando e não brincaram com essa história, não. Isso abre uma porteira gigantesca aqui no nosso país para a fila continuar cada vez mais acelerada e mais producente no sentido da gente alcançar aqui no nosso país aquilo que nós estamos perseguindo há tanto tempo, a justiça, que ainda nem começou ainda, porque tem muita gente aqui no Brasil que perdeu os seus entes queridos e nós não podemos esquecer os 750 mil mortos que nós tivemos aqui no nosso país, que tiveram responsáveis diretos. Esses mesmos que queriam matar pessoas de uma forma individualizada foram os mesmos que ajudaram a matar centenas e centenas de pessoas aqui no nosso país. Isso não vai poder ficar impune, não. Então, bom sinal, bons ares,
isso vai fazer com que algumas pessoas de fato comecem a acreditar que essa fila vai andar, porque esse é o nosso papel aqui também, né, gente? Ajudar que essa fila, primeiro, ela fosse montada, que ela fosse organizada, que as senhas fossem distribuídas e que eles começassem a serem atendidos nos guichês. Isso está começando agora para a felicidade da democracia aqui no nosso país. Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, vamos ter mais elementos concretos dessa história toda. Por enquanto, ficamos aí com esse nosso começo de sábado mais animado, né? Um grande abraço, gente, até lá. Tchau!